Capítulo 1. O peso do silêncio. O sol descia devagar sobre a BR-153, aquele tipo de fim de tarde que parece não ter pressa de acabar. O calor do asfalto subia em ondas trêmulas, distorcendo o horizonte, fazendo tudo parecer uma miragem. Goiás inteiro cheirava a terra seca e diesel queimado. Eu, Ricardo Mendes, 47 anos nas costas e 3 deles carregando um peso que o caminhão não consegue transportar, seguia de volta para casa. Quer dizer, para o que restava dela. A carga de grãos tinha sido entregue em Porangatu ainda de manhã. Agora era só estrada, solidão e aquela moda de viola no rádio que insistia em tocar as mesmas músicas que Maria gostava. 3 anos. 3 anos desde que ela se foi, e eu ainda esperava ver o rosto dela refletido no vidro. Ainda esticava o braço para o banco do carona, como se fosse encontrar a mão dela ali. Mas só encontrava vazio. Sempre vazio. A estrada era minha fuga. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo no volante, menos tempo sozinho naquela casa em Anápolis, onde cada canto gritava o nome dela. Maria. Maria preparando café, Maria regando as plantas, Maria rindo daquela risada que enchia tudo. Pisquei forte para espantar a lembrança. O retrovisor mostrava só poeira vermelha e mais poeira. Foi quando vi. A princípio, achei que fosse um animal. Alguma coisa estranha na beira do acostamento, uns 200 metros à frente. Um cachorro, talvez, ou um bezerro perdido. A luz do poente jogava sombras compridas, dificultava ver direito. Mas tinha algo errado naquela imagem. Diminuí a velocidade. O motor do caminhão roncou mais baixo e o som do rádio ficou mais claro. Uma sanfona chorando sozinha. Meu pé hesitou sobre o freio. Parte de mim queria passar direto, seguir viagem, não se meter. A gente aprende isso na estrada. Não vê, não se envolve, não para. Mas tinha outra parte. Uma parte que lembrava de Maria dizendo: Ricardo, você tem um coração bom demais para fingir que é de pedra. Freie. O caminhão gemeu. Os pneus arranharam o chão. E uma nuvem de poeira subiu em volta. Encostei no acostamento. O coração já batendo diferente. Aquela batida incômoda de quem sabe que algo está muito errado. Desliguei o motor. O silêncio da estrada caiu sobre mim como um peso. Nem cigarra, nem vento. Só o estalar do metal esfriando e minha própria respiração. Abri a porta. O calor me acertou em cheio, aquele calor de Goiás que gruda na pele e sufoca. Desci devagar, as botas fazendo barulho seco no asfalto. E então vi direito. Meu Deus, não era animal, era gente. Uma gaiola, uma maldita gaiola feita de tábuas velhas, ripas tortas, arame enferrujado amarrado de qualquer jeito. E dentro dela, encolhida, uma moça, uma menina. Não conseguia ver direito a idade, mas era nova. Muito nova para estar ali, daquele jeito, naquele lugar de Deus esqueceu. O sangue gelou nas minhas veias. Os joelhos fraquejaram. Tive que apoiar a mão no capô do caminhão para não cambalear. Que diabo! As palavras saíram num sussurro rouco. Comecei a andar, rápido, depois correndo, as botas levantando poeira. O sol batia de lado, iluminando aquela cena de pesadelo. Havia bitucas de cigarro espalhadas pelo chão, garrafas vazias, panos sujos, restos de comida apodrecendo na terra. Cheguei perto e ajoelhei na poeira. Ela estava encolhida, abraçando as próprias pernas, o rosto coberto de terra e lágrimas secas, os cabelos grudados na testa. Magra demais, tremendo, mesmo com aquele calor infernal. Usava uma roupa que já foi clara, agora só sujeira e rasgos. E a perna? A perna direita estava enfaixada com trapos imundos, apoiada numa muleta improvisada. Um pedaço de cabo de vassoura amarrado com cordas. Ela nem se mexeu quando cheguei. Os olhos estavam meio fechados, perdidos em algum lugar distante. Ah, moça! Minha voz saiu estrangulada. Moça, você tá me ouvindo? Ela piscou devagar. As pálpebras pesadas, os lábios rachados se movendo sem som.
Quem fez isso com você? A pergunta era estúpida. Eu sabia, mas precisava ouvir. Precisava que aquilo fosse real, porque minha cabeça se recusava a aceitar. Ela engoliu seco. A voz veio num fio, tão baixo que precisei me inclinar. Disseram que eu era um peso. Pausa, respiração difícil. Que não servia para nada assim. Que era melhor sumir. O mundo girou. Senti a raiva subir, quente e violenta, misturada com algo que não sentia há muito tempo. Uma vontade desesperada de fazer algo, de importar, de não ser só mais um fantasma passando pela estrada. Olhei em volta. Nada, nenhuma casa, nenhum carro. Só o mato seco, a estrada vazia e aquele céu ficando cor de sangue. Me deixaram aqui, continuou ela, a voz quebrando, para morrer. As palavras bateram como um soco. Levantei rápido demais, tonto, o suor escorrendo, o coração disparado. Corri para o caminhão, abri o compartimento de ferramentas com as mãos tremendo. Alicate. Onde estava o maldito alicate? Encontrei. Voltei correndo. O cadeado era velho, enferrujado, mas resistia. Encaixei o alicate nas argolas. Forcei. Uma vez, duas. O metal gemeu. Eles disseram, a voz dela, pequenininha, que iam voltar. Então que voltem, rosneja entre dentes, e não vão te encontrar. O cadeado cedeu com um estalo seco que ecoou pela estrada. O som da liberdade, ou do desespero, ou dos dois. Afastei as ripas de madeira, o arame cortando minha mão. Nem senti. Estendi o braço para dentro daquela gaiola maldita. Vem. Não vou te deixar aqui. Ela olhou para minha mão como se fosse uma armadilha, o medo nos olhos, vivo e pulsante. Não confiava. Como podia confiar? Por favor, insisti, e minha voz tremeu de um jeito que não tremia desde o enterro de Maria. Por favor, confia em mim. Ela hesitou. Os dedos dela, finos e sujos, tocaram os meus. E então segurou. Segurou com força. Puxei com cuidado, tentando não machucá-la mais. O corpo dela era leve demais, como se fosse feito só de dor e osso. Consegui tirá-la dali, e quando a segurei contra o peito, senti o coração dela batendo rápido, assustado, um passarinho preso. Consegue andar? Minha perna... Então eu te carrego. E carreguei. Através da poeira vermelha, sob o céu que escurecia, até o caminhão. Abri a porta do carona, acomodei ela com o máximo de cuidado que consegui. Tirei minha jaqueta jeans, aquela que Maria tinha dado de aniversário, e cobri os ombros trêmulos dela. Rodeei o caminhão, subi do outro lado. Minhas mãos ainda tremiam no volante, liguei o motor. O ronco familiar me trouxe de volta. Olhei para ela. Olhei de verdade. Devia ter uns 20 e poucos anos. O rosto sujo escondia traços bonitos. Mas era o olhar que me pegou. Tinha algo ali. Mesmo quebrado, mesmo machucado, tinha uma fagulha. Vida, raiva, vontade de existir. Como é que te botaram aí? Perguntei, embora não quisesse a resposta. Ela demorou, engoliu seco. Limpou uma lágrima suja com as costas da mão. Meu padrasto, Ele disse que mulher assim não devia ser vista, que eu envergonhava a família. Fechei os olhos, respirei fundo. Contei até 10 para não socar o painel. Como você se chama? Lívia. Lívia Soares. Eu sou Ricardo. E te juro por tudo, Lívia, que esse desgraçado vai pagar pelo que fez. Engrenei a primeira. O caminhão se moveu, devagar primeiro, depois pegando velocidade. A estrada se abriu à frente, dourada pelo último rastro de sol. No retrovisor, vi a gaiola ficando para trás, cada vez menor, até sumir na curva. Onde vamos? Perguntou ela, a voz ainda fraca. Boa pergunta. Para onde eu levava uma moça que tinha acabado de resgatar de uma gaiola no meio do nada? Hospital, polícia, minha casa. Primeiro vamos te dar água e comida. Depois a gente pensa. Ela assentiu, apoiou a cabeça no vidro, os olhos já fechando de exaustão. E enquanto o caminhão cortava a BR-153, levando a carga mais importante que já transportei,
Percebi algo estranho. Pela primeira vez em 3 anos, não estava pensando em Maria. Não estava preso no passado. Estava vivo, presente, necessário. A estrada não era mais fuga, era caminho. Capítulo 2. Feridas abertas. A noite caiu depressa, do jeito que cai no interior de Goiás. Sem aviso, sem piedade. 1 minuto ainda tinha luz alaranjada, no outro já era breu completo. Só os faróis do caminhão rasgando a escuridão. Lívia dormia, ou fingia dormir, difícil saber. A respiração dela era irregular, entrecortada, como se até dormindo o corpo não conseguisse relaxar. A jaqueta tinha escorregado do ombro e eu precisei esticar o braço, sem tirar os olhos da estrada, para cobri-la de novo. A mão dela apertou a minha por 1 segundo. Só 1 segundo. Depois soltou. Meu peito apertou. Fazia tempo que ninguém segurava minha mão daquele jeito. Desde Maria, desde sempre. Balancei a cabeça. Concentra, Ricardo. Ela precisa de ajuda, não das suas neuras. O ponteiro de combustível estava na reserva. Minha barriga roncava. Não tinha comido nada desde o café da manhã em Porangatu, 12 horas atrás. E Lívia. Lívia precisava de água, comida, talvez um médico. Vi as luzes de um posto na frente, daqueles pequeninhos de beira de estrada, com uma loja de conveniência e 2 bombas velhas. A placa dizia Posto Estrela do Sul, 24 horas. Mentira descarada, provavelmente fechava às 10, mas valia tentar. Reduzi a marcha, entrei devagar. O posto estava vazio. Só um frentista cochilando numa cadeira de plástico e uma mulher atrás do balcão da loja, vendo novela no celular. Estacionei longe dos holofotes, na lateral, onde a sombra engolia o caminhão. Lívia acordou com o balanço, assustada. Os olhos arregalados, o corpo tenso, pronta para fugir ou lutar. Calma, disse baixo, mostrando as palmas das mãos. É só um posto. Vou comprar água e alguma coisa para você comer. Ela olhou em volta, desconfiada. Via perigo em tudo. Eles podem estar aqui. Quem? Ele, o padrasto, ou os amigos dele. Um frio percorreu minha espinha. Não tinha pensado nisso. Será que estavam atrás dela? Será que aquela gaiola fazia parte de algo maior, mais organizado? Fica aqui, falei, destravando a porta. Tranca por dentro. Não abre para ninguém, nem para mim, só quando eu bater 3 vezes assim. Mostrei o ritmo na porta. Toque, toque, toque. Ela assentiu, mas o medo continuava estampado no rosto. Desci do caminhão. O ar noturno estava mais fresco, mas ainda carregava o cheiro de poeira e combustível. Caminhei até a loja, cada passo ecoando no asfalto vazio. A mulher do balcão levantou os olhos do celular quando a porta tilintou. Quarentona, cabelo preso num rabo de cavalo apertado, expressão de quem já viu de tudo e não se impressiona mais com nada. Boa noite, cumprimentei. Noite, respondeu seca. Peguei 2 garrafas grandes de água, pão, mortadela, queijo, bananas, biscoito, um kit de primeiros socorros que estava numa prateleira empoeirada. Coloquei tudo no balcão. A mulher começou a passar os produtos, o bip da maquininha quebrando o silêncio. Viagem longa? Perguntou, mais por hábito que por interesse. Mais ou menos. Sozinho? Hesitei. Por que ela queria saber? Por quê? Ela deu de ombros. Vi você estacionar lá no canto. Caminhoneiro costuma encostar perto da luz, mais seguro. Prefiro sombra. Durmo melhor. Mentira ruim, mas ela não insistiu. Passou o último item. R$ 123. Paguei em dinheiro. Ela enfiou as notas na gaveta e me entregou o troco sem olhar nos olhos. Preciso do banheiro, falei. Tem a chave? Fundos. Não fecha. Peguei as sacolas e saí. Mas antes de voltar para o caminhão, dei a volta pelo posto. Olhei as sombras, as árvores, os carros. Nada. Ninguém. Paranoia? Talvez. Mas depois do que vi hoje, paranoia parecia sensatez. Voltei para o caminhão. Bati 3 vezes.
Toque, toque, toque. A porta destravou. Lívia tinha os olhos vermelhos. Tinha chorado. Toma. Estendi uma garrafa de água. Bebe devagar. Ela pegou com as 2 mãos, tremendo, e levou à boca. Bebeu rápido demais, desesperada, a água escorrendo pelo queixo. Calma. Segurei a garrafa. Devagar, senão passa mal. Ela parou, respirou fundo. Bebeu de novo, dessa vez mais devagar. Abri o pão, fiz um sanduíche rápido com mortadela e queijo. Ela devorou. Não, devorar é pouco. Comeu como quem não via comida há dias. E provavelmente não via mesmo. Fiz outro, mais outro. Ela comeu 3 sanduíches antes de parar, a barriga finalmente dando sinal de cheia. Desculpa, murmurou, limpando a boca com as costas da mão. Eu estava com muita fome. Não pede desculpa, come o quanto quiser. Ela olhou para mim, de verdade, dessa vez. Um olhar que penetrava, que media, que tentava entender quem eu era e por que estava fazendo aquilo. Por que você parou? Perguntou. O quê? Na estrada. Por que você parou? A maioria não para. Boa pergunta. Por que eu parei? Porque vi. Porque não consegui fingir que não vi. Porque Maria sempre me ensinou a não virar as costas? Não sei. Admiti. Só sei que não conseguia passar direto. Silêncio. O único som era o tic-tac do motor esfriando. Sua perna. Falei, mudando de assunto. Preciso ver. Ver se não tem nada infectado. Ela se encolheu. Não precisa. Precisa sim. Se infeccionar vai ficar pior. Hesitação. Medo. Vergonha, talvez. Eu não vou te machucar, prometi. Só vou limpar e enfaixar direito. Prometo. Ela assentiu, finalmente. Desenrolou os trapos imundos que serviam de bandagem. O que apareceu por baixo fez meu estômago revirar. A perna estava torta. Não do jeito errado de quem quebrou e não tratou. Era diferente. Uma deformidade antiga, de nascença ou infância. O pé virava para dentro, os ossos desalinhados, a pele marcada por cicatrizes velhas e novas. E havia feridas abertas. Bolhas estouradas, sangue seco, sujeira. Meu Deus! É feio, eu sei, disse ela baixinho, virando o rosto. Não, não é isso. É só... Deve doer muito. Dói. Sempre doeu. Abri o kit de primeiros socorros, água oxigenada, gaze, esparadrapo. Não era grande coisa, mas era melhor que nada. Vai arder, avisei molhando a gaze. Tudo bem, tô acostumada. Limpei com cuidado, tentando ser o mais delicado possível. Ela mordia o lábio inferior, os punhos cerrados, mas não reclamou, nem gemeu. Só aguentou. Quando terminei, enfaixei direito, firme, mas não apertado. Pronto, melhor assim. Obrigada. Ela olhou para a própria perna, agora limpa e enfaixada com gaze branca. Algo mudou na expressão dela. Não sei explicar direito. Como se alguém tivesse, pela primeira vez, tratado aquela parte dela com cuidado. Desde quando você está naquele lugar? Perguntei, guardando o kit. 3 dias. Talvez 4. Perdi a conta. 3 dias. Numa gaiola. Sem água suficiente. Sem comida. Sob o sol de Goiás. E antes? Antes eu morava com ele, o padrasto, na casa dele, em Uruaçu. Minha mãe morreu faz 2 anos. Ele ficou diferente. Dizia que eu era um fardo. Que não prestava para nada, que comia e não trabalhava. Você trabalhava? Tentava, limpava a casa, cuidava da horta, mas nunca era suficiente. Ele bebia, trazia os amigos, diziam coisas. A voz dela falhou. Não precisou continuar. Eu entendi. E como você foi parar lá? Ele me botou no carro. Disse que ia me levar para o médico. Eu acreditei. Ela riu, um som amargo. Que idiota, né? Acreditar nele. Não foi idiota. Você só queria acreditar que ele tinha um pingo de humanidade. Não tinha. Rodou não sei quantos quilômetros. Parou naquele lugar. Tinha a gaiola já pronta esperando. Os amigos dele estavam lá.
Riram, tiraram foto, me botaram lá dentro como se fosse uma piada. Meus punhos se fecharam sozinhos. A raiva voltou queimando. Eles vão pagar. Prometi. Te juro que vão. Como? Você nem me conhece? Por que se importa? Por que me importava? Boa pergunta. Pergunta que eu não sabia responder direito. Talvez porque eu soubesse o que era ser deixado para trás. Talvez porque desde que Maria morreu, eu tinha virado uma gaiola ambulante, presa na própria dor, incapaz de sair. Talvez porque ajudar Lívia era uma forma de me ajudar também. Porque ninguém merece passar por isso, respondi. Ninguém. Ela me olhou de novo, aquele olhar profundo, como se estivesse vendo algo em mim que eu mesmo não via. Você perdeu alguém, disse. Não como pergunta, mas como certeza. Engoli seco. Como sabe? Seus olhos. É o mesmo olhar que eu vejo no espelho. Um nó se formou na minha garganta. Não tinha falado sobre Maria com ninguém em meses. Não conseguia. As palavras sempre travavam. Mas ali, naquela cabine escura, com Lívia olhando para mim daquele jeito, as palavras começaram a sair. Minha esposa. Maria. Ela morreu faz 3 anos. Aneurisma. Do nada. Ela estava bem de manhã e à tarde já tinha ido. Sinto muito. Eu também, todo dia. Silêncio. Mas não era o silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que une, que compreende sem precisar de palavras. Você tem para onde ir? Perguntei depois de um tempo. Família? Amigos? Ela balançou a cabeça. Ninguém. Minha mãe era filha única. Meu pai sumiu antes de eu nascer. Não tenho ninguém. Então vem comigo. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar direito. Ela arregalou os olhos. O quê? Vem para minha casa, Anápolis. Não é muito, mas tem um quarto vago. Você pode ficar até a gente decidir o que fazer. Você não me conhece. E você não me conhece, mas estamos aqui. E alguma coisa trouxe a gente um para o outro naquela estrada. Então vem. Ela mordeu o lábio, pensou, pesou. Eu não quero ser um peso, sussurrou. Você não é e não vai ser. Outra pausa. Então, finalmente, um aceno pequeno. Ok, respirei fundo. Não sabia direito o que tinha acabado de fazer. Não tinha planejado, não tinha pensado, mas parecia certo. Vamos descansar um pouco, falei. Algumas horas. Depois seguimos viagem. Você não tem medo de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Medo? Por quê? Não sei. De estar com uma estranha. De eu ser problema. Lívia, hoje eu te tirei de uma gaiola. Se tem alguém aqui que deveria ter medo, é você. Ela sorriu. Pela primeira vez, sorriu. Foi pequeno, fraco, mas estava lá. Obrigada, Ricardo. De nada. Reclinei o banco, ajustei o encosto. O cansaço pesava nos ossos. O emocional, mais ainda. Lívia já tinha fechado os olhos, enrolada na jaqueta, a respiração finalmente regular. Olhei para o céu através do para-brisa. Estrelas, milhões delas brilhando naquele céu sem poluição do interior. Maria, pensei, se você está aí em cima, espero que esteja vendo isso. Espero que entenda. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo diferente no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era menos vazio, era propósito. Capítulo 3. Fantasmas e promessas. Acordei com o sol batendo no rosto e o corpo todo dolorido. Tinha dormido mal, encaixotado no banco, o pescoço torto e as costas reclamando. Mas tinha dormido. Pela primeira vez em semanas, sem pesadelo. Lívia ainda dormia. Respirava fundo, a expressão finalmente relaxada. No sono, parecia mais nova. Frágil, humana. Olhei para o relógio do painel. 6:30 da manhã. A estrada já tinha movimento. Caminhões passando, carretas rugindo. O Brasil começando mais um dia. Saí devagar para não acordá-la. O ar da manhã estava fresco, quase frio. Uma raridade em Goiás. O posto tinha acordado também.
O frentista agora lavava o pátio com uma mangueira e a mulher do balcão fumava um cigarro encostada na parede. Fui até o banheiro dos fundos, água gelada no rosto. Olhei para o espelho. O homem que me encarava de volta tinha olhos cansados, barba por fazer, marcas de sono no rosto, mas tinha algo diferente também. Algo nos olhos, uma clareza que não estava lá ontem. Voltei para o caminhão. Lívia estava acordada, olhando pela janela. "Bom dia", disse subindo. "Bom dia. Dormiu?" "Um pouco. Você?" "Mais ou menos." Liguei o motor. O ronco familiar encheu a cabine. Ajustei os retrovisores, verifiquei os instrumentos. Tudo certo. Pronta?" Ela assentiu, embora o medo ainda morasse nos olhos. Saímos do posto, voltamos para a BR-153. O sol subia devagar, pintando tudo de dourado. Goiás acordava com cheiro de terra molhada. Tinha chovido durante a noite só um pouco, o suficiente para baixar a poeira. Anápolis ficava a umas 3 horas dali, 3 horas de estrada, 3 horas para pensar no que diabos eu estava fazendo, levando uma desconhecida para minha casa, para a casa de Maria. O aperto no peito voltou. Lívia ficou quieta a maior parte do caminho. Olhava a paisagem passar, vilarejos pequenos, currais, plantações, vidas simples acontecendo à beira da estrada. De vez em quando, mordia o lábio ou mexia nervosa na bandagem da perna. "Dói?" perguntei. "Um pouco, mas já doeu mais." Passamos por Jaraguá. Depois, Petrolina de Goiás. Cidades pequenas, poeira vermelha, gente trabalhando. O Brasil de verdade, aquele que não aparece na televisão. Foi perto de Inhumas que vi o carro. Um Gol branco velho, com a lataria amassada do lado esquerdo, vinha atrás uns 300 metros, mantendo distância. Normal na teoria. Muitos carros fazem esse trajeto, mas tinha algo errado. Alguma coisa que meu instinto de estrada captou. Acelerei um pouco. O Gol acelerou também. Reduzi. Ele reduziu. "Merda!" "Lívia!" chamei, tentando manter a voz calma. "Não olha para trás agora, mas tem um carro branco vindo atrás da gente. Você reconhece?" Ela ficou tensa imediatamente. "Que tipo de carro?" "Gol. Branco, amassado do lado." O sangue fugiu do rosto dela. "É dele. Tem certeza?" "Absoluta. É o carro do padrasto." O coração disparou. As mãos apertaram o volante. Pensei rápido. A estrada aqui era reta, aberta, sem lugar para se esconder. Se ele quisesse alcançar, alcançaria. "O que a gente faz?" A voz dela tremeu. "Ainda não sei. Deixa eu pensar." O Gol se aproximou. Agora dava para ver o motorista pelo retrovisor. Um homem grande, ombros largos, boné escuro. Sozinho. Ele acelerou mais. Ficou a poucos metros da traseira do caminhão. Buzinou. Uma vez, 2, 3. "Ele quer que a gente pare", disse Lívia, a voz aguda de medo. "Ele quer me levar de volta." "Não vai levar. Te juro que não vai." Mas o que eu podia fazer? Ele estava armado? Provavelmente. Tinha amigos por perto? Talvez. E eu era um caminhoneiro de 47 anos com a coluna que doía de carregar peso. O Gol colou mais ainda. A buzina não parava. "Ricardo, espera." À frente, vi uma bifurcação. Uma estrada secundária de terra que levava para dentro de uma fazenda, arriscado, mas melhor que parar ali. Sem sinalizar, virei bruscamente para a direita. O caminhão sacudiu, os pneus cantaram, Lívia segurou no painel. O Gol tentou acompanhar, mas patinou, derrapou, quase capotou. Ganhei uns segundos. A estrada de terra era irregular, cheia de buracos, pedras. O caminhão saltava violentamente, os dentes batendo, tudo tremendo. Lívia gritou de dor quando a perna bateu no painel. "Aguenta!" Olhei para o retrovisor. O Gol tinha se recuperado. Vinha atrás, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Mais à frente, vi um portão aberto, vacas pastando, uma sede de fazenda ao longe.
Entrei, buzinei para o gado sair da frente. As vacas mugiram, assustadas, se espalharam. O Gol entrou também. Ele não vai desistir, gritou Lívia. Eu sei, pensei rápido. O caminhão era grande, pesado, lento. O Gol era ágil. Numa perseguição aberta, ele ganhava. Mas numa freada brusca, vi uma curva apertada à frente. Um barranco de um lado, cerca do outro. Pouco espaço. Segura firme. O que você vai? Acelerei ao máximo. O motor rugiu. O Gol se aproximou mais, confiante. Quando cheguei na curva, freiei com tudo. O caminhão gemeu, rangeu, os pneus fumegaram. Patinou de lado, bloqueando a estrada inteira. O Gol não teve tempo de frear. Bateu de frente no para-choque traseiro do caminhão. O barulho foi horrível. Metal amassando, vidro quebrando, buzina travada num lamento contínuo. Meu corpo foi sacudido. Lívia gritou. O caminhão balançou, mas se manteve firme, a traseira reforçada aguentando o impacto. Silêncio. Só a buzina do Gol gemendo. Fica aqui, ordenei. Tranca a porta. Não sai. Preciso ver se ele está vivo. Desci tremendo. As pernas bambas, o coração na garganta. Rodeei o caminhão. O Gol estava destruído, o capô todo amassado, fumaça saindo do motor. O para-brisa tinha uma teia de rachaduras, salpicado de sangue. O motorista estava caído sobre o volante, o boné no chão, sangue escorrendo da testa, respirando. Vivo. Puxei a porta, que abriu com um ranger metálico. O homem gemeu, tentou se mexer. Eu o agarrei pela camisa, puxei para fora, joguei no chão de terra. Ele era grande mesmo, uns 100 quilos. Barrigudo, mãos grossas, cheiro de cachaça. Você, cuspi, a raiva fervendo. É o desgraçado que botou ela na gaiola? Ele abriu os olhos. Olhos pequenos, porcos, cheios de maldade. E sorriu, mesmo sangrando, sorriu. Ela é minha. Arrastou as palavras. Minha para fazer o que eu quiser. Vi vermelho. Meu punho voou antes que eu pudesse pensar. Acertou o nariz dele. Ouvi o osso estalar. Sangue jorrou. Ele gritou, rolou de lado. Fui para cima de novo, mas uma voz me parou. Ricardo, para! Lívia. Tinha saído do caminhão, mancando, segurando na porta. Ele não vale a pena, disse, a voz firme apesar do medo. Não vale. Respirei fundo. Uma vez, 2, 3. A raiva ainda queimava, mas Lívia tinha razão. Me abaixei perto dele. Escuta bem, porque vou falar uma vez só. Você não vai atrás dela, nunca mais. Se eu souber que você tentou, se eu ouvir que você falou dela, se eu descobrir que você sequer pensou nela, eu volto e não vou parar no soco. Entendeu? Ele cuspiu sangue. Vai se arrepender? Não! Quem vai se arrepender é você, porque eu vou na polícia, vou contar tudo. Vou mostrar as marcas, as feridas, a gaiola, e você vai apodrecer na cadeia. Então reza para que eu não volte antes disso. Levantei. Ele ficou ali, sangrando, patético. Voltei para o caminhão. Lívia ainda estava na porta, pálida, tremendo. Você está bem? Perguntei. Eu achei que você ia matar ele? Respirei fundo. Quase. Mas você tem razão. Ele não vale a pena. Ajudei ela a subir de volta. Fui para a cabine, liguei o motor. O caminhão tinha aguentado bem, só uns arranhões na traseira. Ao longe vi um trator se aproximando. O fazendeiro provavelmente vindo ver o que era aquele barulho. Vamos, disse, antes que complique. Saímos dali. O Gol ficou para trás, destruído. O homem ainda no chão. Voltamos para a estrada principal. Ninguém falou nada por uns 15 minutos. Só o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto. Então, Lívia disse baixinho. Obrigada. Não fiz nada demais. Fez sim. Ninguém nunca brigou por mim antes. Olhei para ela, os olhos molhados, mas sem lágrimas. Algo tinha mudado. A postura, talvez. Menos curvada, menos quebrada. Agora tem alguém, falei. Tem eu. Ela sorriu.
Não aquele sorriso pequeno de ontem. Um sorriso de verdade. E seguimos viagem. Anápolis apareceu no horizonte pouco depois do meio-dia. Cidade média, movimento normal, vida acontecendo. Meu peito apertou ao passar pelos lugares conhecidos. A padaria onde Maria comprava pão. O mercado. A praça onde a gente sentava aos domingos. É aqui? Perguntou Lívia. É, minha casa fica ali perto do centro. 10 minutos. 10 minutos que pareceram 10 horas. A cada rua, uma lembrança. A cada esquina, um fantasma. Parei na frente de um sobrado amarelo, simples, com um jardim pequeno na frente. As plantas estavam meio abandonadas. Mato crescendo entre as pedras. A tinta descascando em alguns cantos. É aqui, anunciei, desligando o motor. Lívia olhou para casa. Não disse nada. Descemos. Ajudei ela a descer, ofereci meu ombro como apoio. Caminhamos devagar até a porta. A chave travou um pouco na fechadura, fazia tempo que não usava. Empurrei a porta. Ela abriu com um rangido. O cheiro me acertou em cheio. Casa fechada, mofo, poeira. E embaixo de tudo ainda, o perfume de Maria. Aquele perfume de lavanda que ela usava. 3 anos e ainda estava lá. Entre, convidei, engolindo o nó na garganta. Lívia entrou devagar, olhando tudo. A sala pequena, o sofá velho, a estante com livros, as fotos nas paredes, eu e Maria no casamento, numa viagem, na frente da casa. Maria, Maria, Maria. Ela estava em tudo. Ela era bonita, disse Lívia parada na frente de uma foto. Era, por dentro e por fora. Você ainda a ama. Não era pergunta, era constatação. Todo dia, silêncio, respeitoso, compreensivo. O quarto de hóspedes fica ali. Apontei para o corredor. Não é muito, mas tem uma cama, um guarda-roupa. Você pode ficar o tempo que precisar. Ricardo, eu não quero atrapalhar. Não atrapalha. A casa está muito vazia mesmo. Pausa. Eu estou muito vazio mesmo. Ela me olhou, entendeu. Abri a porta do quarto. Cheiro de guardado, mas limpo. Maria sempre mantinha os quartos arrumados, mesmo sem uso. Vou pegar roupa limpa para você, falei. Toalha também. O banheiro é ali do lado. Obrigada, de novo, por tudo. Fui para o meu quarto. Abri o guarda-roupa. As roupas de Maria ainda estavam lá, tudo dobrado, cheiroso, esperando por ela. Nunca tive coragem de mexer. Peguei uma calça de moletom, uma blusa, serviriam em Lívia. Ela era menor que Maria, mais magra, mas serviriam. Voltei para o quarto de hóspedes. Lívia estava sentada na cama, olhando pela janela. Toma, pode usar. Eram da Maria. Ela ia gostar que você usasse. Lívia pegou as roupas com cuidado, como se fossem sagradas. Ela era seu anjo, né? Era. E acho que ainda é. De algum jeito. Então ela te guiou até mim. Ela fez você parar. A ideia me pegou de surpresa. Será que Maria, de onde estivesse, tinha colocado Lívia no meu caminho? Talvez, murmurei. Talvez sim. Lívia se levantou, chegou perto e fez algo inesperado. Abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de alguém que não tinha abraçado ninguém em muito tempo. Eu travei primeiro, sem saber o que fazer, mas então abracei de volta. E ali, naquela casa cheia de fantasmas, 2 pessoas quebradas se seguraram. Não era cura, ainda não, mas era começo. Capítulo 4. Reconstruindo no silêncio. Os primeiros 3 dias foram estranhos, não ruins, só estranhos. Eu acordava cedo por hábito, fazia café forte demais e ficava sem saber o que fazer. Antes, saía direto para o caminhão, pegava estrada, fugia. Mas agora tinha alguém dormindo no quarto ao lado e sair parecia errado. Como abandonar? Lívia acordava tarde, ou fingia que acordava tarde. Acho que ela ouvia meus passos pela casa, mas esperava, com medo de incomodar, de ser um peso.
Quando finalmente aparecia na sala, murmurava um bom dia baixinho e ficava sem saber onde sentar, onde ficar, como existir naquele espaço. A gente circulava um ao redor do outro, educados, cuidadosos, dois animais feridos tentando não assustar um ao outro. No terceiro dia, quebrei o silêncio. Você toma café? Ela estava na porta da cozinha, apoiada na muleta que eu tinha improvisado com um cabo de vassoura e espuma. A bandagem da perna estava limpa. Eu trocava todo dia, sempre pedindo licença, sempre com cuidado. Tomo, respondeu. Se não for incômodo, para de falar que é incômodo. A casa é grande, café é barato e eu faço demais mesmo. Servi 2 canecas. Ela sentou na mesinha da cozinha, a mesma onde Maria sentava todas as manhãs. Ver alguém ali de novo fez meu peito apertar, mas era um aperto diferente. Não só dor, tinha algo mais. Vida, talvez. Como tá a perna? Melhor, bem melhor. Ainda dói, mas não é aquela dor que faz a gente querer desistir de tudo. Assenti, bebi meu café, forte, amargo, sem açúcar. Eu preciso voltar a trabalhar, falei. Tenho uma entrega daqui a 2 dias, cereais para Brasília. Vi o medo passar pelo rosto dela. Você vai embora? Não. Quer dizer sim, mas só por 3 dias. 4 no máximo. Volto logo. E se ele vier aqui? O padrasto? Tinha pensado nisso. Muito. Ele não vem. Tá machucado. Provavelmente cagando de medo de ser preso. Mas se vier, você liga para a polícia. E me liga também. Deixei o número no papel grudado na geladeira. Você não vai me denunciar, né? A pergunta me pegou no contrapé. Denunciar por quê? Por estar aqui, por ser um problema. Às vezes as pessoas ajudam, mas depois se arrependem. Entregam para assistência social ou sei lá. Pousei a caneca. Olhei nos olhos dela. Lívia, eu não te trouxe aqui para te jogar fora depois. Não funciona assim. Você fica o tempo que precisar. Meses, anos, o que for. E quando você quiser sair, vai ser porque escolheu, não porque eu te botei para fora. Ela mordeu o lábio. Os olhos brilharam. Por quê? Por que você é assim? Porque eu sei como é ficar sozinho. E ninguém merece isso. Silêncio. O relógio da parede fazia seu tic-tac. Uma cigarra começou a cantar lá fora. Eu vou na polícia, disse ela de repente. Quero denunciar. Quero que ele pague. Tem certeza? Vai ser difícil. Vão fazer perguntas. Vão reviver tudo. Eu sei. Mas preciso. Se eu não fizer nada, ele vai fazer isso com outra pessoa. Ou pior, tinha razão. E a coragem dela me impressionou. Então eu vou com você. Amanhã. A gente vai junto. Você faria isso? Já não tô fazendo? Ela sorriu. Aquele sorriso que estava aparecendo mais aos poucos, como sol entre nuvens. Aquela tarde, decidi arrumar o jardim. Fazia meses que não mexia. As plantas de Maria estavam praticamente mortas. O mato tinha tomado conta. Só roseiras sobreviviam, teimosas, florindo tortas entre as ervas daninhas. Peguei enxada, rastelo, pá. Comecei a arrancar mato, a cavar, a regar. O sol batia forte, o suor escorria, mas era bom, físico, real, algo que eu podia controlar. Posso ajudar? Levantei. Lívia estava na varanda, apoiada na muleta. Não precisa. Você tem que descansar a perna. Minha perna está sempre assim. Não vai melhorar por ficar parada. Deixa eu fazer alguma coisa. Por favor. Hesitei. Mas o olhar dela era determinado. Ok, mas sem forçar. Se doer, para. Ela desceu os degraus devagar, sentou num banquinho que arrastei para a sombra. Comecei a arrancar as ervas daninhas e ela separava colocando em montes. Folha larga num lado, gramíneas no outro. Maria fazia isso. Dizia que ajudava na compostagem. Ela gostava de plantas, comentou Lívia. Amava. Dizia que planta é como gente. Precisa de água, sol, atenção. E mesmo quando a gente esquece, algumas teimam em sobreviver. Como essas rosas. Como essas rosas.
Trabalhamos em silêncio, o tipo bom de silêncio, onde palavras não fazem falta. Dali a pouco ela começou a cantar, baixinho, quase um sussurro. Uma música que não conhecia, mas era bonita. Melodia simples, voz desafinada, mas honesta. Você canta? Perguntei. Ela parou, envergonhada. Desculpa, é mania. Não para, é bonito. Minha mãe cantava. Ela dizia que cantar espanta a tristeza. Não sei se funciona, mas virou costume. Então canta. A tristeza aqui precisa ir embora mesmo, ela recomeçou. E eu, cavando a terra, arrancando mato, regando rosas, senti algo estranho no peito. Leveza. À noite, fiz janta. Nada elaborado. Arroz, feijão, carne moída, salada, comida de caminhoneiro. Simples, mas enche. Lívia comeu devagar, saboreando cada garfada. Tá bom, disse. Fazia tempo que eu não comia assim. Assim como? Em paz, sem medo, sem pressa. Entendi. Comer não era só sobre comida, era sobre segurança. Sobre não ser julgada por estar ali, ocupando espaço, existindo. Você sabe cozinhar? Perguntei. Um pouco, minha mãe me ensinou. Mas depois que ela morreu, eu parei. Ele não deixava eu usar a cozinha direito. Dizia que eu gastava demais. A raiva voltou, mas engoli. Não adiantava. Ele ia pagar, de um jeito ou de outro. Amanhã você cozinha, então, se quiser. Sério? Claro, a cozinha é sua também agora. Ela sorriu largo dessa vez e comeu mais um pouco. Depois da janta, sentamos na sala. Liguei a TV, mas nem prestava atenção. Lívia folheava um livro da estante, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Maria adorava. Você lê? Perguntou. Leio ou lia. Parei depois que... Depois. Maria lia? Muito. Todo dia antes de dormir. Dizia que livro era viagem sem sair de casa. Ela tinha razão. Lívia abriu o livro numa página aleatória. Começou a ler em voz baixa. As palavras de Rosa, truncadas, bonitas, estranhas. Fechei os olhos. A voz dela preenchendo a sala, preenchendo o vazio. E pela primeira vez em 3 anos, adormecer não foi tão difícil. No dia seguinte, fomos na delegacia. Anápolis tinha uma delegacia pequena no centro, especializada em crimes contra mulheres. Paramos na frente. Lívia olhou para o prédio, respirando fundo, preparando-se. Pronta? Perguntei. Não, mas preciso fazer isso. Eu vou estar ao seu lado. O tempo todo. Ela assentiu. Apertou minha mão. Forte. Entramos. A delegacia cheirava a papel velho e café requentado. Uma escrevente nos atendeu, depois chamou uma delegada, mulher de uns 50 anos, cabelo curto, olhar sério, mas gentil. Sentem, convidou, apontando para as cadeiras na frente da mesa dela. Lívia contou tudo, a morte da mãe, o padrasto, os abusos verbais, a prisão na gaiola, o abandono na estrada. Falou devagar, a voz tremendo, mas firme, não escondeu nada. A delegada ouvia, anotava, fazia perguntas, pediu para ver a perna. Lívia mostrou, e a delegada fotografou as feridas, as cicatrizes, as marcas. Você tem provas? Fotos da gaiola? Testemunhas? Eu tenho, falei. Eu vi. Tirei ela de lá. O senhor é Ricardo Mendes, caminhoneiro. Eu estava passando pela BR-153 e vi ela. Tirei da gaiola e trouxe para cá. Onde fica essa gaiola? Descrevi o local. A delegada anotou tudo, prometeu mandar uma equipe verificar. E o agressor? Lívia deu o nome. José Raimundo Soares. Endereço em Uruaçu. Ele foi atrás de vocês? Contei sobre a perseguição. O acidente. A delegada franziu a testa. Vocês causaram o acidente de propósito? Legítima defesa, respondi rápido. Ele estava perseguindo, buzinando, ameaçando. Fiz o que precisava para proteger ela. A delegada pensou. Depois assentiu. Vou abrir inquérito. Cárcere privado, maus tratos, perseguição.
Se acharmos a gaiola e ela tiver as digitais dele, piora mais ainda para ele. Quanto tempo leva? Perguntou Lívia. Semanas. Meses, talvez. Justiça é lenta. Mas vamos fazer o que der. Saímos de lá 2 horas depois. Lívia estava exausta, mas aliviada. Obrigada, disse no caminhão. Por vir comigo, por ficar. Eu disse que ia ficar. E vou. Voltamos para casa. Lívia foi direto para o quarto, dormir. Eu fui para o quintal, sentar no degrau, olhar o céu. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Ricardo Mendes. Quem quer saber? Sou o investigador Carvalho, de Uruaçu. Me passaram seu contato. É sobre José Raimundo Soares. Meu estômago gelou. O que tem ele? Ele sumiu. Ninguém viu desde o acidente. Casa trancada. Vizinhos dizem que ele pegou umas coisas e foi embora. Tô avisando porque a moça que tá com o senhor pode estar em perigo. O mundo girou. Como assim em perigo? Antes de sumir, ele disse para os amigos que ia acertar as contas. Que ninguém fazia ele de idiota. O sangue gelou. Quando isso? Ontem. Senhor, recomendo proteção. Tranca portas, fica alerta. Se ele aparecer, liga na hora. Pode deixar. Desliguei. Fiquei sentado ali, o coração disparado. José Raimundo tinha sumido e tinha jurado vingança. A paz que tinha começado a construir estava por um fio. Capítulo 5. Onde a estrada recomeça. Não contei para Lívia, não imediatamente. Ela tinha acabado de ganhar um pouco de paz. De olhar pela janela sem medo, de dormir sem acordar aos gritos. Não ia roubar isso dela. Ainda não. Mas tomei precauções. Tranquei todas as portas. Verifiquei as janelas. Coloquei uma barra de ferro atrás da porta da frente. Deixei meu celular sempre no bolso, com o 190 na descagem rápida. E passei a dormir menos. Ficava acordado na sala. Luz apagada, ouvindo. Qualquer barulho me fazia pular. Cachorro latindo, carro passando, vento batendo na janela. Lívia percebeu no 3º dia. Você não está dormindo, disse, aparecendo na porta da sala às 3 da manhã. Assustei. Que susto. Que você está fazendo acordada? Poderia te fazer a mesma pergunta. Ela sentou no sofá do meu lado. O que está acontecendo? Suspirei. Não adiantava mentir. Ela merecia saber. O padrasto. Ele sumiu. A polícia acha que ele pode vir atrás de você. Vi o medo voltar ao rosto dela. A mandíbula apertou. As mãos se fecharam. Ele vem, disse com certeza. Eu conheço ele. Ele não deixa passar. Não deixa ninguém ganhar dele. Então, deixa ele vir. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Dessa vez, ele não vai te encontrar sozinha. Vai me encontrar também. Ricardo, ele é perigoso. Você não conhece o que ele é capaz e ele não conhece o que eu sou capaz. Peguei a mão dela. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Entendeu? Nada. Ela olhou nos meus olhos. Procurou mentira, dúvida, medo. Não encontrou. Tá bem, sussurrou. Eu confio em você. Ficamos ali, sentados no escuro, de mãos dadas, esperando o amanhecer. Ele veio 3 noites depois, 2h40 da manhã. Eu tinha cochilado no sofá, mas acordei com o som, sutil, um ranger de madeira, alguém tentando forçar a janela dos fundos. Meu coração disparou. Peguei o celular, liguei para a polícia, sussurrando. Tem alguém tentando invadir minha casa. Rua das Acácias, 247, pelo amor de Deus, mandem viatura. A atendente disse que estava despachando. 5 minutos no máximo. 5 minutos é uma eternidade. Fui para o corredor. A porta do quarto de Lívia estava entreaberta. Ela dormia finalmente relaxada, depois de dias de tensão. O barulho parou. Silêncio. Depois passos. No quintal. Ele tinha entrado. Suor escorreu pela minha testa. As mãos tremiam. Não sou homem de briga. Nunca fui. Mas pela primeira vez em 3 anos, tinha algo pelo que lutar. Alguém para proteger.
Peguei o taco de beisebol que estava no armário da cozinha. Maria tinha comprado numa viagem a São Paulo, como decoração. Nunca imaginei que fosse usar. Esperei. A sombra apareceu na janela da cozinha, grande, larga. A janela começou a abrir devagar, rangendo. Minha respiração estava pesada, ruidosa. Tentei controlar. Não podia fazer barulho. Não ainda. Ele enfiou a perna pela janela, depois o corpo, grande demais, se espremendo, grunhindo baixo. Quando estava meio dentro, meio fora, pressionei o interruptor. A luz explodiu. José Raimundo congelou, pego no flagra, ridículo naquela posição. O rosto estava pior do que lembrava. O nariz torto, roxo, os olhos inchados e tinha algo mais. Uma faca na mão, longa, de açougueiro. Meu sangue gelou. Sai da minha casa. Minha voz saiu rouca, mas firme. Ele sorriu. Um sorriso torto, cruel. Ou o quê? Vai me bater com um taco? Terminou de entrar. Pulou para dentro da cozinha. Cadê ela? Não tá aqui. Mentira. Deu um passo. Eu sei que ela tá aqui. E eu vim buscar o que é meu. Ela não é sua. Nunca foi. Ela é o que eu quiser que ela seja, gritou perdendo o controle. Ninguém tira o que é meu, ninguém me faz de idiota. Outro passo, a faca reluzindo sob a luz. Apertei o taco. A polícia já tá vindo. Você tem 1 minuto, talvez menos. Vai embora enquanto pode. 1 minuto é mais do que eu preciso. Ele avançou. Eu também. O taco assobiou no ar. Acertou a mão dele. A faca voou. Bateu na parede, caiu no chão. Ele rugiu de dor e raiva. Veio para cima. Grande, pesado, rápido. Me acertou no peito, me jogou contra a geladeira. A dor explodiu nas costas. O ar fugiu dos pulmões. Caí. Ele veio por cima, as mãos enormes buscando meu pescoço. Seu desgraçado, você destruiu tudo, tudo. Os dedos apertaram. O mundo começou a escurecer. E então, um grito. Solta ele! Lívia! Ela estava na porta da cozinha, apoiada na muleta, tremendo, mas de pé. E tinha a faca na mão. José Raimundo parou, virou devagar. O ódio no rosto se transformou em algo pior. Alegria sádica. Lá está você, minha aleijadinha. Largou meu pescoço, levantou. Achou que ia fugir de mim? Eu não sou sua, Lívia disse, a voz tremendo, mas clara. Nunca fui. Você é nada sem mim. Um lixo. Uma inútil. Não. Ela ergueu o queixo. Você é que não é nada. Um homem de verdade não precisa aprender, bater, humilhar. Um homem de verdade não tem medo de quem é diferente. Cala a boca. Ele avançou para cima dela. Lívia não recuou. Segurou a faca com as 2 mãos apontando. Chega mais perto e eu juro que eu uso isso. Ele riu. Você não tem coragem. Não? A voz dela era aço. Eu sobrevivi a você, sobrevivi àquela gaiola, sobrevivi a 3 dias no sol sem água. Você acha mesmo que eu não tenho coragem? Ele hesitou. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dele. E então, sirenes. Longe primeiro, depois mais perto, mais perto. Luzes azuis e vermelhas varreram a janela. José Raimundo olhou para a porta, para Lívia, para mim, levantando do chão. Calculou as chances. Isso não acaba aqui, cuspiu. Não acaba. Acaba sim, disse Lívia. Acabou no minuto que eu deixei de ter medo de você. A porta da frente explodiu. Polícia, não se mexam! 2 policiais entraram, armas em punho, viram a cena. Lívia com a faca, José Raimundo no meio, eu no chão. Ele, apontei. José Raimundo Soares, é ele que vocês procuram. Os policiais agiram rápido, derrubaram ele, algemaram. Ele gritou, esperneou, xingou, mas não adiantou. Enquanto arrastavam ele para fora, ele cuspiu na direção de Lívia. Você vai pagar, vai pagar. Não, disse ela baixinho. Quem vai pagar é você. E era verdade. As semanas seguintes foram um borrão. Depoimentos, perícias,
A polícia encontrou a gaiola na estrada, exatamente onde eu tinha dito. Tinha digitais dele, DNA, provas suficientes para prender por anos. José Raimundo foi indiciado por cárcere privado, tentativa de homicídio, invasão de domicílio, porte ilegal de arma. A ficha dele era longa: violência doméstica, agressões anteriores. Tinha sido uma bomba relógio esperando para explodir. Agora estava preso e ia ficar. Lívia testemunhou, com a cabeça erguida, a voz firme, sem chorar. Contou tudo, mostrou as cicatrizes, não escondeu nada. Quando o juiz decretou a prisão preventiva, ela não comemorou, só respirou fundo, como se um peso de anos tivesse finalmente saído das costas. A vida foi voltando ao normal, ou ao que seria o novo normal. Lívia começou a cozinhar. A casa voltou a cheirar a comida de verdade: feijão temperado, bolo de fubá, arroz soltinho, coisas que eu tinha esquecido que existiam. Ela cuidava do jardim. As rosas floresceram, as plantas de Maria voltaram a viver. E ela cantava. Todo dia, aquela voz desafinada, mas honesta, enchendo os cantos vazios da casa. Eu voltei a trabalhar. Não tanto quanto antes, só o suficiente para pagar as contas. Porque agora eu tinha um motivo para voltar para casa. Não era romance. Não era. Era algo diferente, mais profundo talvez. 2 sobreviventes se segurando, 2 náufragos que acharam terra firme um no outro. 6 meses depois, estávamos no jardim. Eu cavando, preparando canteiros novos. Lívia plantando mudas de tomate que tinha comprado na feira. Ela tinha comprado uma bengala melhor, mais firme, e usava uma órtese na perna que um médico do SUS tinha conseguido. Andava melhor, com mais confiança. Ricardo, chamou. Fala. Eu tive uma ideia. Boa ou ruim? Boa, acho. Ela sorriu. Pensei em começar a estudar de novo, terminar o ensino médio, talvez fazer um curso. Larguei a pá. Sério? É, eu sempre quis estudar, nunca pude. Mas agora eu posso. Se você deixar, claro. Lívia, você não precisa de minha permissão, isso é sua vida, sua escolha. Eu sei, mas queria que você soubesse. Porque você me devolveu isso. A ideia de que eu posso ter escolhas. Meu peito apertou, do jeito bom. Então estuda, faz curso. Faz tudo o que você quiser, vou te apoiar. Ela veio até mim, me abraçou, apertado. Obrigada. Por tudo, por me salvar. Você que me salvou? Respondi. E era verdade, porque era isso. Ela me salvou tanto quanto eu salvei ela. Me tirou da gaiola invisível do luto, da solidão, do viver sem viver. Naquela noite sentei no quarto. O quarto que tinha sido meu e de Maria. As roupas dela ainda estavam no guarda-roupa, as fotos na parede, o perfume de lavanda no ar. Mas agora eu conseguia olhar sem afundar. Conseguia lembrar sem me perder. Maria, falei para o silêncio. Eu não sei se você pode me ouvir. Não sei se existe isso. Mas se puder, obrigado por colocar Lívia no meu caminho, por me lembrar que ainda tem vida para viver, que ainda tem sentido. Pausa, respiração funda. Eu sempre vou te amar, sempre. Você vai ser minha primeira história, mas agora eu estou escrevendo uma segunda e acho que tá tudo bem. Acho que você ia querer assim. Uma brisa entrou pela janela, balançou as cortinas, trouxe cheiro de rosas, sorri. Era resposta suficiente. Epílogo. 2 anos depois, estou na estrada de novo. Mas não sozinho. Lívia vai comigo, no banco do carona. Ela terminou o ensino médio. Começou um curso de cabeleireira. Diz que quer ter um salão um dia. Eu acredito que vai ter. A perna ainda dói. Sempre vai doer. Mas ela aprendeu a conviver, a andar com a diferença, não contra ela. Passamos pela BR-153 de vez em quando. Aquela mesma estrada onde tudo começou.
Procurei o lugar da gaiola uma vez. Tinha sido desmanchada pela perícia. Só restava mato crescido e terra vermelha. Mas não era mais um lugar de horror. Era um lugar de encontro, onde dois caminhos se cruzaram e mudaram para sempre. José Raimundo está preso. 12 anos, talvez menos com bom comportamento. Mas Lívia não tem mais medo. Ela cresceu além dele. Eu também cresci. Não esqueci Maria, nunca vou esquecer. Ela mora em mim, nas memórias boas, nas lições que deixou. Mas aprendi que amor não é traição, que seguir em frente não é abandonar, que o coração pode ser grande o suficiente para guardar passado e construir futuro. A estrada ainda se abre à frente toda vez que ligo o motor, mas não é mais fuga, é jornada. E dessa vez não estou sozinho. Fim.